Amigas e amigos, um detalhe da maior relevância nesse processo de ascensão da extrema-direita ao poder, que é um fenômeno que não acontece só no Brasil, isso acontece em âmbito mundial, é o papel dos partidos políticos. O que está acontecendo, este surgimento, esse ressurgimento da extrema-direita, né, com o poderio de assumir o poder, é a tradução política dessa crise grave, profunda, insolúvel do sistema do regime. O sistema capitalista não tem mais como se reproduzir e essa crise estrutural, né, o sistema está preso nas suas contradições e não tem como fugir dessas contradições. Consequentemente, isso vai gerando cada vez mais tensões, mais conflitos, mais crises. Isso se agravou muito de meados dos anos 1970 para cá, com aquele processo que eu tenho comentado aqui do rompimento pelo regime norte-americano dos tratados de Bretton Woods, do que vinha mantendo ali uma certa coesão no chamado mundo ocidental, no mundo capitalista. Os Estados Unidos romperam com isso, inundaram o mundo de dólares, e gerou a partir daí esse processo de acumulação financeira e, consequentemente, a ascensão do regime político que traduz esses interesses da acumulação financeira, que é o projeto neoliberal. A crise se agravou no final dos anos 1970, aí chegou Margaret Thatcher, chegou Ronald Reagan na Inglaterra, nos Estados Unidos, e lideraram esse processo de implantação do regime neoliberal, do qual a América Latina foi uma espécie de laboratório, o Brasil sobretudo. O Brasil como casa de força, como o país, a potência aqui da região. E as consequências a gente viu aí nos dois ciclos de tentativas de implantação desse projeto, primeiro com o Fernando Collor de Mello, depois com o Fernando Henrique Cardoso. Portanto, neste processo de ascensão da extrema-direita que nós estamos vendo agora, particularmente aqui no Brasil, a gente tem que analisar, sim, quais são os canais políticos que possibilitaram a ascensão desta extrema-direita. Os partidos políticos, num regime republicano, eles são fundamentais, são os canais pelos quais o povo pode se manifestar. Se constitui um partido, se faz um programa, e esse programa é apresentado para a sociedade, para a população, e a população vai votar de acordo com o que se aplica desse programa, como esse programa é aplicado. Evidentemente que, em se tratando da direita, tem esse problema que eu tenho falado muito aqui também, recorrentemente, que é o problema do mundo fake, da ficção, até os nomes dos partidos, Pega aí um partido de extrema-direita, sempre tem social, tem democracia, tem trabalhista, tem trabalhadores. Agora, quando vai se aplicar o programa deles, ou seja, quando o povo vê na prática o que isso significa, aí logo o povo fala, não, isso aí não é verdadeiro, isso não é correto. Quando se pega os partidos da esquerda, o que acontece? A gente viu agora nesse ciclo recente aí dos governos democráticos e progressistas, dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. São partidos que deram sustentação para este processo com ideologia do povo, com a tradução dos interesses do povo. E tinha um programa, tem um nome, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil, que traduz, sem dúvida alguma, esse senso de progresso social, de socialização da sociedade, isso que eu sempre digo aqui, e outros partidos aí, Partido Socialista Brasileiro, outros partidos que têm os nomes que traduzem a ideologia do povo, a defesa da nação, da soberania do país, e aplica isso na prática. Quando estiveram no poder, esses partidos aplicaram os seus programas na prática, não teve maquiagem. Consequentemente, o que aconteceu? Eleição, reeleição, nova eleição, mais reeleição, e era um ciclo, um caminho novo que se abria no país. Como que a direita reage contra isso? Se utilizando, evidentemente, de métodos golpistas. Em todas as épocas em que o país progrediu por quais mãos? Pelas mãos democráticas, patrióticas, progressistas. O progresso do país, os saltos civilizatórios que eu tenho falado aqui, são processos progressistas. E isso leva, evidentemente, à reação da direita, que vê o país em progresso, o povo ascendendo socialmente, subindo os degraus da pirâmide social. Isso, consequentemente, desperta os instintos de classes da direita.
E aí o que que acontece? Como é que elas vão se manifestar com esses partidos carcomidos, né, que não tem, né, fala uma coisa e faz outra? Né, por que que o PT, por exemplo, né, mantém a maior bancada na Câmara dos Deputados Federais? Né, por que que tem o vigor desses partidos, do partido do PCdoB, né, e de outros partidos aí nos movimentos populares, né, nos canais de participação efetiva do povo? Né? É só pegar as ligações que esses partidos têm, tem ligações com banqueiros, né, com latifundiários, né, com parasitas do sistema financeiro, né, com os entreguistas. Tem alguma interface com isso ou tem interface com o povo, defendendo os interesses do povo, a moradia popular, né, os direitos dos trabalhadores, né, os direitos do povo, a soberania do país, a democracia? A democracia, isso é fundamental, a democracia de massas, de verdade, não é a democracia de fachada que eles andam dizendo por aí. Né? O que aconteceu nesse processo foi, sem dúvida alguma, o desmonte, né, desses partidos aí da direita, né? Esses partidos não se sustentaram. Por quê? Porque não corresponde mais, não dão mais as respostas que a crise do sistema, do regime precisa. Por que um partido como esse PSL, por exemplo, que ninguém... né, pouca gente sabia da existência desse partido, de repente se tornou num grande partido, que é o partido aí do bolsonarismo. Né? Lá na época do Collor teve isso também. O PRN, Partido da Reconstrução Nacional, com os mesmos discursos, né, da caça aos marajás, da corrupção, né, da privatização, que o Estado era um paquiderme, né, que precisava passar por um regime de emagrecimento para... voltar enxuto, esbelto, as palavras do Collor na época, né, para cuidar dos velhinhos, das crianças, né, da questão do bem-estar social e tudo. E a gente viu no que deu. Fernando Henrique Cardoso chegou com o mesmo discurso. Agora chega aí a extrema-direita repetindo tudo isso. Inclusive com esse discurso, né, antipetista, anticomunista, né, porque isso pega-se aí as coisas de maneira aleatória, joga isso, né, aí para o público, para a sociedade, né, sem lapidação, sem reflexão, sem um entendimento do que eles estão querendo dizer exatamente. É quando se diz marxismo cultural, Gramsci, né, comunismo, petismo e tal, isso precisa de tradução. Isso não pode ser enfiado goela abaixo do povo, com casca e tudo, né, sem uma lapidação para se entender exatamente o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, o que eles estão pretendendo. Eu tenho falado aqui, quer dizer, o que eles chamam de comunismo, de marxismo, de petismo e tudo mais, é patriotismo, democracia, inserção do povo. Não é, nós vamos fazer aqui uma revolução amanhã. Vamos marcar a revolução, fazer uma revolução, e a partir de agora nós vamos ser socialistas ou comunistas, como eles dizem. Né? Quer dizer, isso é uma estupidez, é completa estupidez. Na verdade, é o processo da defesa da soberania do país, da democracia, da inserção do povo, né? E, consequentemente, o povo vai tomando consciência de si mesmo, de pertencimento. Eu pertenço a essa nação, quero participar disso, quero democracia, quero direitos sociais, quero patriotismo. E você vai socializando a sociedade. Quer dizer, quando eles pregam contra tudo isso, eles estão pregando o quê? Pregando contra a democracia, contra os direitos do povo, contra o Estado Nacional, contra a nação. E como é que eles fazem isso? Com os velhos métodos fascistas. Eu sempre digo aqui, o fascismo é isso aí. Na Itália foi assim, né? Na Alemanha do Hitler foi assim, né? Na expansão do regime norte-americano pós Segunda Guerra Mundial foi assim, né? O golpe de 64, o golpe de 37, é essencialmente fascismo. É de fascismo que nós estamos falando. E o fascismo o que é? O fascismo é a negação de tudo que eles dizem que estão defendendo. Eu tenho falado aqui, essa falsificação aí das bandeiras. A minha bandeira jamais será vermelha. A bandeira de Wall Street. A bandeira da especulação financeira, do mundo financeiro, do latifúndio, da corrupção, da lavagem de dinheiro, da evasão de divisa, da sonegação de imposto. É importante a gente manter a bandeira nossa firme, do povo, da democracia, a bandeira dos nossos partidos, porque os partidos deles se esfacelaram todos. E não tem condição de se recuperar a curto prazo. E eles se impõem, né, por esses canais aí que não têm ligação com o povo, são os métodos do fascismo. É isso, muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.